Ok, a segunda palestra, como eu disse no início, vai ser chamada Último Dia. Então, o que eu disse até agora é estruturar o porquê. Porque últimos dias, colocando lá na frente, dá a impressão de escatologia ser só uma coisa acerca de curiosidades do finalzinho. E eu tenho dito isso na série de mensagens de domingo, mas tentei reforçar agora de outro jeito, de que escatologia não é uma série de curiosidades acerca do tempo do fim. Na verdade, há muita coisa que Deus não conta, porque não é propósito dele dar o mapa completo, apenas o suficiente para preparar o seu espírito. Então ele não conta todas as coisas. Ele não descreve muitas das coisas que vão acontecer. Mas ele já conta coisas que aconteceram, para que você seja animado, para que você seja encorajado e saiba o seu lugar nesta vida. A que Cristo Jesus te chama, tá? Então, agora nós vamos falar de um dos aspectos de escatologia mais trabalhados na Escritura, mas ainda que seja muito trabalhado, há coisas que podem ficar no ar. Então, no final, eu vou abrir um tempo de perguntas. Pode ser que você tenha dúvidas de coisas que não ficaram claras, e talvez a minha resposta seja: o que eu sei é isso, só. Fora disso, eu não sei. Mas eu vou ter alegria em responder alguma coisa que não tenha ficado clara, porque sobre o último dia, a gente ouve falar muita coisa, mas às vezes não sabe detalhes, e está certo, porque alguns detalhes, como eu falei, são omitidos e outros são pouco estudados. Mas eu acho que vale muito a pena para que a gente entenda a riqueza desse dia e como é que nós devemos nos preparar para ele, tá? Então, se na primeira palestra nós falamos de escatologia como sendo inaugurada e futura, agora eu vou focar só em escatologia futura. Até agora eu estava falando de escatologia como sendo algo já inaugurado e também tendo um aspecto futuro. Agora eu vou falar só do aspecto futuro, tá? Eu vou trabalhar hoje o último dia e amanhã eu vou trabalhar o dia eterno, que é a nossa eternidade com o Senhor, tá bom? Então só agora escatologia futura. Bem, eu escolhi esse verso porque esse verso vem da própria boca do Senhor Jesus, falando: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então a expressão último dia aparece algumas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu quero então trabalhar essa ideia de último dia versus últimos dias, tá? Porque se a Escritura fala dos últimos dias, e como nós já vimos, não é o finalzinho que ainda está por vir, mas já começou, então o fim já começou. E eu tenho que me preparar e me portar como se eu estivesse no fim. Por isso que a gente estuda a escatologia, para nós nos portarmos como se estivéssemos no fim, porque de fato nós estamos. Nós só não sabemos exatamente quando, mas nós já estamos no fim. Nós não sabemos quando termina, mas a gente sabe quando começou. E esse é um ponto importante de escatologia da primeira parte. Agora nós vamos falar sobre esse último dia que está por vir. Eu quero começar com algumas expressões bíblicas que ajudam-nos a ter uma noção de quão importante é esse dia, como a Bíblia fala tanto desse dia. Embora a gente não atente para essa ideia, talvez isso passe desapercebido. Eu quero mostrar a vocês quantas vezes isso é explorado, tá? Então, vou começar falando que no Antigo Testamento, esse dia recebia o nome de Dia do Senhor. Dia do Senhor. E essa expressão Dia do Senhor, ela é usada de diferentes maneiras, diversas maneiras. Eu vou explorar algumas delas aqui nessa tarde, né? Início de noite. Mas apenas algumas delas. Mas eu quero destacar como ela é importante, porque ela dá destaque a uma singularidade, a um evento. Tem um escritor que eu li há uns anos atrás, que fez uma pesquisa muito interessante em vários povos e tribos da região do Oriente Médio, povos semitas. E esses povos, eles tinham um mito de que um grande rei é aquele que vence não só uma batalha em um dia, mas ele vence uma guerra inteira. Presta atenção. A ideia é que se você quisesse contar que esse rei era grande, você falava assim: esse rei, ele venceu em um dia. Então que dia foi esse? Esse foi o dia do rei. Foi o dia do rei tal. Porque ele venceu a guerra toda.
Então, o que esse autor, que é um especialista em Antigo Testamento, diz, é que Deus se apropria de uma cultura que havia na época para dizer que só tem um que faz isso de verdade. O Senhor. Ele sim vence todos os seus inimigos em um dia. Ele sim consegue fazer todas as coisas se encaixarem em um dia. O resto é mito. Se você for ler relatos, anais sobre antigos reis e imperadores, você vai ter que filtrar muita coisa, porque muita coisa vai parecer espetacular. Vão falar das grandezas desse rei, porque esse rei fez isso, fez aquilo, era aquilo outro. Porque era a ideia de você deixar um legado famoso. Então às vezes historiadores têm até dificuldade de discernir o que é verdadeiro do que é mitológico. Porque algumas coisas parecem muito suntuosas para uma pessoa só. Pois o Senhor vai dizer que Ele sim pode ter um dia assim. Só Ele pode ter um dia desses, tão glorioso, tão espetacular. O dia do Senhor. Então o destaque não é só de que Ele faz tudo num dia, mas de que é um dia em que Ele mostra a sua glória, o seu poder com fulgor, como nós nunca vimos. Esse é o aspecto, a potência bélica de Deus, tá? Deus resolve tudo em um dia. No Novo Testamento, essa expressão, ou esse dia, recebe vários termos. Então, para a gente não gastar tempo lendo cada um, eu vou selecionar alguns textos aqui. Mas antes, veja, acompanhe no slide que está aqui em cima. Olha só. Dia de Cristo, em Filipenses 1 e Filipenses 2. Dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2, 2 Pedro 3. Dia de Deus, em 2 Pedro 3. Dia de juízo, em 2 Pedro 3. Dia de redenção, em Efésios 4. Aquele dia, 2 Timóteo. O dia, Hebreus 10. E grande dia, Judas 6. Todas as expressões falando de um dia. Olha só, uma diversidade de expressões na Escritura falando desse dia, dando destaque a um dia em especial. Então eu não estou falando de um tema que aparece assim, esporadicamente no Novo Testamento. Estou falando de um tema que aparece várias vezes no Novo Testamento. Quase todas as cartas expressam alguma coisa acerca desse dia. E para voltar no ponto anterior, quase todo profeta do Antigo Testamento falou do dia do Senhor. Então isso é para dar a você um pouco da grandeza de como a Escritura inteira é escatológica. Isso aqui é uma coisa importante para a gente parar e ponderar um pouquinho. Às vezes a gente tem a impressão de que escatologia é Apocalipse. Ai, pastor, eu queria tanto estudar Apocalipse. Acho tão difícil, eu não consigo entender aquele livro. Apocalipse tem escatologia, claro que tem. Mas escatologia não é só Apocalipse. Escatologia, na verdade, permeia toda a Escritura, porque ela sempre é uma história olhando para frente. Olhando para uma redenção futura, sempre. Toda a Escritura é orientada escatologicamente. Ela conduz você a olhar para frente baseado em coisas que Deus já realizou. Então esse é um ponto importante. Se quase todos os profetas falam do dia do Senhor, se várias epístolas falam desse dia com algum título de destaque, então deve ser importante, a gente devia estudar um pouco acerca desse dia. E é por isso que eu escolhi e achei importante nós gastarmos pelo menos alguns minutos refletindo sobre esse último dia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, e eu vou ler os textos de 2 Pedro, porque Pedro é, dos que eu citei aqui, o que usa 3 termos diferentes para o mesmo dia. Então, se você tiver sua Bíblia aí, abra por favor em 2 Pedro 3, e eu vou ler os versos que estão citados aqui no slide. Olha só. 2 Pedro capítulo 3, vou começar com o versículo 7. Olha o que diz. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então tem um dia, que é um dia que tem a ver com fogo. A gente vai falar disso amanhã, quando a gente falar do dia eterno, novos céus e nova terra. A gente vai falar disso amanhã, tá? Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, esse dia é chamado de dia do Senhor, a expressão muito usada no Antigo Testamento. E agora no versículo 12.
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Ok. Então, o que esse texto de Pedro nos mostra? Que esse dia é tão importante que ele recebe adjetivos diferentes. É o dia de Deus, é o dia do Senhor, é dia de juízo. E a gente vai ver que ele é um dia com características diferentes mesmo. Eu vou falar daqui a pouco dessas características. Por ora, só quero destacar que ele é um dia tão importante que a gente deve pensar nele como marco. Lembra que eu falei que toda a história gira em torno das suas vindas? Pois bem, a primeira vinda, ela é marcante. Quando a gente fala da cruz do Calvário, da ressurreição ou do túmulo vazio, nós estamos falando de um dia marcante, celebrado todo ano no período da chamada Páscoa. Pois o próximo dia será ainda mais celebrado, porque ele vai ser o grande e último dia, tá? Então vamos falar um pouco das características desse dia. Vamos começar destacando os sabores diferentes. Por sabor aqui, claro, eu estou usando uma metáfora. Eu estou querendo dizer assim que você consegue pegar que esse dia ele vai ter assim gosto bom para uns, gosto ruim para outros. Essa é a ideia. É um dia muito distinto. É um dia com sabores muito marcantes e muito diferentes. Olha só o que a Escritura diz sobre esse dia para aqueles que não creem em Cristo Jesus, para aqueles que não se submeteram ao seu senhorio. E que fique bem claro, atenção, quando a Bíblia fala do descrente ou aquele que não se submeteu ao senhorio de Cristo, não está falando da pessoa que acredita que Deus existe, mas que não é muito firme na igreja. Não é desse que está falando, né? Estamos falando de todo aquele que não anda nos caminhos do Senhor Jesus. Todos. Pode ser alguém que acredita em Deus, pode ser alguém que não acredita em Deus, pode ser um ateu confesso, pode ser um frequentador de igreja. Aí você vai me dizer, ai meu Deus, sou eu. Eu não estou falando isso para causar terror, é para dizer que descrente é todo aquele que não vive baseado nessas coisas. Ele pode professá-las, mas não é o chão onde ele pisa. Crente é aquele que pisa nessas verdades. A sua vida é sustentada por essas verdades. Ele vive baseado nisso. Se isso não for o seu chão, ele não é crente. Ele é um incrédulo. Aí a gente tem que ser chamado a crer, porque a gente está incrédulo ainda. Então a ideia de ser crente ou descrente não é vou na igreja ou não vou na igreja. É isso aqui é o meu chão, é o que me dá sentido para a vida. Essa é a ideia. Para aqueles que não veem sentido nessas coisas, para aqueles que têm dificuldade de girar toda a sua vida ao redor dessas verdades, esse dia vai ser um dia de terror. Terror para os que estão sob condenação. Então eu quero dar alguns exemplos de como a Escritura fala de terror. Abre em Sofonias capítulo 1. Sofonias é um dos profetas do Antigo Testamento que mais falam do dia do Senhor. E Sofonias é craque em algumas imagens, algumas metáforas assim, bem explícitas. Ele é um livro pequenininho, só tem 3 capítulos, mas ele faz valer. Ele faz valer. Então, explicando brevemente a situação de Sofonias. Sofonias está vivendo num dia em que as pessoas já estão dizendo, olha, sinceramente, eu acho que Deus não faz nada. A pessoa pode fazer o que é certo, o que é errado, e que o mundo continua do jeito que está. É assim que as pessoas falavam. Olha para o versículo 12. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Em outras palavras, Deus não julga coisa nenhuma. Eu acho que vai ficar a coisa como está mesmo. Então, o tempo de Sofonias era um tempo de assim, de marasmo espiritual. E aí Sofonias, ele faz uma das coisas mais interessantes, mas que aparece em vários lugares da Escritura. Ele fala que o dia do Senhor está próximo. E o senso de iminência é muito importante. Senso de iminência é o que dá para a gente o espírito de alerta. Se alguma coisa não está iminente, você fala assim, ó, perigo a 15 quilômetros. Você não desacelera. Não é? Você vai desacelerar se for assim, perigo a 100 metros, aí você desacelera. Porque iminência gera
espírito de alerta. Se alguma coisa não é iminente, se está lá na frente, você fala, não, dá para ir normal. Então, olha o que Sofonias faz, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aí ele começa uma descrição gráfica. No versículo 15, ele fala que vai ser um dia de ira, um dia de aflição e angústia, um dia de sofrimento e ruína, de trevas e escuridão, de nuvens e negridão, de toques de trombeta, gritos de guerra, um dia que apavora. Para nós que vivemos num país que praticamente nunca experimentou, ou há muitas décadas não experimenta guerra em solo nacional, a gente não sabe o que é viver debaixo do horror de guerra o tempo todo. Mas aqui a descrição é para dizer, sabe o que é guerra? Vai ser um dia pavoroso, vai ser um dia de horror, de grito, de temores, de medo, de angústia. Olha o versículo 17. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue derramado deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. É a ideia de que a vida humana será tão assim, tratada de forma tão pueril, que as suas entranhas vão ser mexidas, jogadas para lá e para cá, como se fossem qualquer coisa. Como se fossem esterco. Essa é a expressão original. Como se fosse esterco. Então, a descrição de Sofonias é que é um dia terrível. No capítulo 2 ele vai falar que virá juízo sobre várias nações. E ele está dizendo isso por quê? Você vai me dizer, mas Jesus não veio, Sofonias viveu 600 anos antes de Jesus, é verdade. Mas dia do Senhor não é só aquele, era um dia em que o Senhor manifestava alguma coisa, que fosse expressão de juízo, e que apontava para algo maior lá na frente. É o que eu tenho explicado para vocês acerca de perspectiva profética. É a gente entender que tem um primeiro cumprimento, que muitas vezes é tipo ou lança luz sobre um cumprimento maior que vem lá na frente. Então, o dia do Senhor é anunciado nos dias de Sofonias como sendo um dia de horror. Mas o Novo Testamento também fala disso. E é bom que seja assim, não é? Porque aí a Bíblia fica cada vez mais fazendo sentido. Não é verdade que no Antigo Testamento tem muito sangue, no Novo assim, perdão. Não. O Novo Testamento também sabe falar coisas que são apavorantes. Abre em 2 Tessalonicenses 1, por favor. 2 Tessalonicenses 1. Olha o que diz acerca desse dia. Verso 9 e 10. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então veja que é chamado de um dia de destruição eterna, de separação da presença do Senhor. As pessoas que não conhecem a Cristo não têm noção do que isso significa, porque elas acham que elas estão longe do Senhor Deus. Elas não sabem o que é ter ausência da presença benevolente de Deus. Porque elas acordam de manhã e respiram o ar do Senhor, elas não sabem disso. Elas vão para o trabalho com a saúde que vem do Senhor. Elas têm filhos pelo poder do Senhor. Elas não sabem disso. Elas não sabem o que é viver sem a presença benevolente de Deus. E diz que esse dia Deus vai tirar essa presença benevolente. Eles viverão à parte do cuidado constante de Deus. Então, para quem entende o que significa Deus estar sustentando a nossa vida, sabe que isso é sinônimo de destruição, um dia de horror. Apocalipse 6... tem uma cena muito interessante, vale a pena você dar uma olhada. Apocalipse 6 fala sobre esse dia como sendo assustador até para as autoridades. É interessante isso, porque as autoridades são aquelas que têm poder, que poderiam dizer para o exército, vai lá, resolve isso, aquilo. Mas olha o que é descrito. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Essa é a imagem, a gráfica explícita de Apocalipse. É um dia em que é tão difícil de imaginar porque a gente nunca viu o Cordeiro irado.
Mas a Bíblia faz isso de propósito, para mostrar que aquele que sabe ser doce e sabe ser morto calado, sem abrir a sua boca, também sabe exercer juízo. Então Cristo Jesus vem trazer momento de juízo, momento de terror, a ponto dos governantes, dos reis, dos príncipes, os que têm poder, falar assim: por favor, eu prefiro morrer numa avalanche, eu prefiro ser engolido por um desastre natural, porque eu não quero ver isso, essas coisas me apavoram. Então, a gente não tem noção disso, porque hoje os homens zombam de Deus. Onde está o vosso Deus? Mas a Escritura faz: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. E quando Ele vier, e quando Ele se fizer visível, será um dia de horror. Mas quando eu falo que é um dia com sabores diferentes, é porque é impressionante. Mas Deus vai fazer com que esse dia seja o dia mais festivo para quem teme a Ele. É impressionante pensar que uma mesma vinda pode causar tanto terror para uns e tanta festa para outros. Mas é assim que a Escritura descreve. Porque esse mesmo dia do Senhor que Sofonias, no capítulo 1 e no 2, ele descreve como sendo terrível, no 3 é a coisa mais linda. No 3, assim, no 3 tem música, no 3 tem nações de vários lugares vindo, pessoas sendo levadas, discipuladas no caminho do Senhor. É a cena linda, o mesmo dia do Senhor. Sofonias tem aquela cena bem feia, nos primeiros 2 capítulos, depois uma cena tão cheia de alegria, tão cheia de gozo, de paz, de bem-aventurança. Então esse é um dia de festa, de música, de grande deleite no Senhor para os cristãos. Não só Sofonias 3, mas o Novo Testamento fomenta essa nossa expectativa por esse dia. Então, eu quero destacar isso para que nós compreendamos que tudo que a gente fala hoje vai se tornar uma realidade muito mais marcante lá na frente. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você conversa com alguém hoje e você fala de Jesus Cristo e a pessoa parece que não dá a mínima, você diz: como é que pode, né? A minha maior alegria não é nada interessante para ele. Como é que pode isso? A minha maior alegria, e para ele, para ela, nada. Pois isso que a gente experimenta hoje vai ser magnificado no último dia. Aquilo que para mim é deleite, para ele vai ser horrível. Aquilo que para mim é festa, para ele vai ser terror. Aquilo que para mim é música, para ele vai ser choro, gritos. Então, a Escritura destaca isso porque, na verdade, o que acontece no último dia, perto do fim e principalmente no último dia, é magnificar essa distância entre os que são do Senhor e os que são contra o Senhor. Inclusive, a Escritura não apresenta quem está na coluna do meio. Jesus Cristo mesmo deixou muito claro: quem comigo não ajunta, espalha. Ele quis dizer: quem não é a favor de mim, é contra mim. Ele deixa muito nítida essa separação, mas hoje ela pode passar desapercebida. Hoje você convida o seu amigo em casa e ele fala: nossa, que legal, você é parecido comigo. E você fala: ô, lasqueira, o pastor falou que é para ser diferente, mas parece que eu estou sendo muito parecido. Mas vai ter um dia em que isso vai ficar mais nítido, mais marcante, muito nítido. Essa diferença vai ser espantosa. A Escritura também fala que vai ser um dia com abalos cósmicos. Um dia em que céus e terra serão abalados. É interessante que isso aparece em lugares diferentes da Escritura. Eu citei alguns textos para mostrar a vocês. Vamos começar pelo último, já que a gente acabou de ler Apocalipse. Se o seu celular aí, sua Bíblia está aberta em Apocalipse 6, veja versículos 12 a 14. Olha só, lá fala do que vai acontecer com descrição bem também explícita. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Lembra, isso não é uma linguagem científica, é uma linguagem metafórica, ela é uma linguagem vívida, artística. Como disse um escritor que chamou a minha atenção, Apocalipse é que nem impressionismo. Quem gosta de arte, e já ouviu falar de Monet, sabe que você não aprecia Monet de perto. De perto é tudo embaçado, é feio. Sabe o que você tem que fazer com o Apocalipse? Dá uns 3 passos para trás. Aí você vai falar assim: uau, que bonito! É que nem impressionismo.
é cheio de cores vívidas, mas que você tem que olhar como um todo. É por isso que quando a gente lê Apocalipse, a gente não lê tentando decifrar o que é cada um dos 10 chifres. Sabe aquelas curiosidades de crente, de querer saber? Eu quero saber o que são os 10 chifres. E os 7, e as 7 estrelas, e não sei. Não é assim que a gente lê Apocalipse. A gente lê Apocalipse como um todo. Uma figura espetacular. Uma imagem fantástica. Quem gosta de literatura fantástica sabe o que eu quero dizer aqui. Algo que é para impressionar você, para impactar você. É isso que diz. As estrelas caindo do céu na terra como se fossem figos. Quer dizer, abalos no corpo celeste como se você chacoalhasse uma árvore e caísse. É isso que ele está dizendo. Vai ser tão estrondoso que você vai ver as coisas caindo, parece fruta caindo do pé. Tão fantástico que é esse abalo cósmico. Vamos para o texto de Sofonias, voltando lá. A gente já leu Sofonias 1,15. Joel 3,15. Agora um do Antigo Testamento. Joel 3,15. Olha só o que diz. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. São essas expressões que são usadas por Jesus em Mateus 24. O pastor Jailson pregou sobre isso no domingo passado. Acerca desse dia, quando Cristo vem, que haverá abalos cósmicos. O que esses abalos representam? A chegada do rei. É interessante isso, porque a Escritura está mostrando que nem a criação espantosa, com as montanhas grandiosas desse planeta, ou com o Sol, que é uma estrela que por mais que seja de quinta grandeza, é muito grande. A gente pode falar na nossa cabeça assim, a gente fala, não, o Sol é só de quinta grandeza, mas ainda é muito grande. E eles são usados como exemplos de coisas que vão ficar pálidas quando aquele que é a luz do mundo chegar. É como se o Sol queimasse. A lua perdeu seu brilho. As estrelas, então, das maiores às menores, são ofuscadas, porque o rei chegou. Então, essa é a descrição que a Escritura quer dar, de que a chegada do rei é tão espetacular, é tão extraordinária, que não dá para a terra ficar sem ser chacoalhada. Não dá para ela ficar. Deus deu um vislumbre para a gente no dia em que Cristo Jesus morreu. No dia em que Cristo Jesus morreu, aconteceu umas visitas meio inesperadas. Teve gente que veio do cemitério e apareceu lá em casa assim, ó. Sou eu. 5 anos depois. Pessoa. A Escritura fala que pessoas saíram dos túmulos por causa da grandeza daquele que morreu. E foi só uma palhinha para mostrar que quando a terra sugou o sangue do Rei dos Reis, ela não consegue ficar sem ser chacoalhada, sem ser mexida. É assim que a Escritura descreve esse dia. É um dia espantoso, porque o rei chegou. Eu creio que tem 2 lições que a gente deve, pelo menos inicialmente, refletir. E são apenas para você ter uma percepção, você ponderar sobre isso. A primeira coisa é que, quando fala do sol e da lua, que são os nossos marcadores de tempo, serem chacoalhados, pode ser que a Escritura esteja dizendo que não haverá uma regência normal dos astros. Isso significa que esse dia pode, eu não estou dizendo com certeza porque a Escritura não é clara, mas ele pode ser um dia mais longo do que de 24 horas. O fato de ser chamado de dia é apenas porque é um momento, não precisa necessariamente ser no relógio 24 horas. É um dia que talvez a gente não conte mais hora, porque vai ser uma coisa espetacular atrás de outra espetacular. Ninguém vai ficar olhando no relógio e falar assim, quando é que vai acabar esse show? Ninguém vai fazer isso. Não nesse dia. Né? Então esse vai ser um dia diferenciado, é um dia que talvez não tenha a extensão de um outro dia. A gente não sabe, a Escritura não é detalhada, mas ela diz que até o que marca tempo vai ser abalado. Também será um dia impossível de perder. Essa é uma coisa interessante que a Escritura destaca, porque houve um momento no passado que pessoas tentaram dizer que Jesus já tinha voltado. E Paulo disse assim, não deixe ninguém enganar vocês. Não quero que ninguém vos engane dizendo que o dia do Senhor chegou. Vocês vão saber quando chegar. Então a ideia de que vai ser tão espantoso assim, é porque se a primeira vinda passou desapercebida,
fique certo, a segunda não será. Não passará desapercebida. Deus não quer que seja assim, e Ele vai fazer questão de todo mundo assistir esse espetáculo. Então, isso é importante para nós entendermos algumas coisas que eu vou destrinchar mais à frente, mas eu quero introduzir agora. Atenção. Se Deus vai trazer esse espetáculo, ou vai tornar essas coisas públicas, é porque Deus tem um jeito de construir a história em que vai de semente a grande árvore, de massa para um pão pronto. Ele vai daquilo que é pequeno para grande, ele torna pública a sua glória para que todos vejam, sejam eles crentes ou não. Deus constrói a história assim. Ele sabe desenvolvê-la para um final climático, né? Ou um clímax, alguma coisa que seja ápice, né? Daquela história. E é assim que Ele vai fazer. Portanto, é bom que a gente entenda que Deus vai tornar públicas coisas que antes estavam escondidas, antes não eram visíveis. Um próximo ponto, esse talvez eu tenha que explicar com um pouco mais de detalhe. A Bíblia nos passa informações de que será um dia de muitos eventos. Um dia de muitos eventos. Porque muita coisa é conectada com a vinda de Jesus Cristo. Então eu já vou começar dizendo o seguinte: esse é um dia que é iniciado pela sua vinda. E é importante que eu diga isso porque tem irmãos que não aprenderam isso nas suas igrejas. Se você não foi treinado assim, o que eu vou te explicar agora vai parecer estranho, mas eu quero que você escute. Há muitos cristãos que foram ensinados a ver a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, como primeiramente escondida. E aí fala-se muito de um arrebatamento que leva os fiéis para estarem junto com eles e eles ficam escondidos, né? Tem avião desgovernado que vai bater, tem ônibus desgovernado, e aí eles são ensinados de que essa primeira vinda é uma vinda escondida. O que eu quero destacar agora é que há vários momentos na Escritura que mostram que essa é uma vinda espantosa. Ela não fala de uma vinda escondida. Ou ela não fala de uma primeira parte dessa segunda vinda que seja escondida. Ele já teve uma primeira vinda modesta. Essa já passou. Agora vai ser uma vinda gloriosa. Então, alguns irmãos têm aprendido que Jesus volta e começa um momento precioso, mas esse não é o momento final. Então, esse momento precioso chamado de milênio é bom, mas não é assim, ótimo. É bom, mas ainda não é o final. E aí, o que isso gera? Atenção, ela desconecta a vinda da consumação. E a Escritura não faz isso. A Escritura faz com que a vinda de Cristo seja um momento marcante e consumador. Então, eu quero mostrar as coisas que a Escritura associa com a vinda de Cristo. Primeiro vamos falar com os crentes. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. E fala que Ele ressuscitará no último dia. O último dia é esse dia que é relacionado com a sua vinda. O dia em que Ele vem, o dia em que Ele se mostra publicamente a todos. Então a ressurreição dos crentes está reservada para esse dia. Esse vai ser o dia em que a gente vai reunir com pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os contextos, tudo como parte de um povo só. A ressurreição dos crentes vai ser um momento glorioso, porque a gente vai ver que todos os efeitos do pecado que estavam sobre nós até então cessarão, né? Deus vai tornar tudo isso muito, muito vívido. Mas a Escritura fala não só da ressurreição dos justos, fala da transformação dos vivos. Em 1 Coríntios fala assim: nós seremos transformados, mas antes, né, haverá ressurreição. Os mortos ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos, transformados seremos todos. Então dá a ideia de que o Senhor vai terminar a sua obra redentora em todas as pessoas, quer elas tenham morrido, quer não. Então agora vamos ensinar uma coisa interessante. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isto significa que todo aquele que ainda carrega pecado precisa morrer. Mas se Jesus Cristo é o sacrifício para os nossos pecados, então crente não tem que morrer. A única razão que crente morre é porque nós estamos ainda sob os efeitos do pecado, mas isso não é uma
obrigatoriedade. É por isso que a Escritura diz que quando Cristo volta, nós os vivos não morreremos, nós não passaremos pela morte. Transformados seremos todos. É a ideia de que para nós que tivemos o pecado tirado de nós, morte não é mais uma imposição. Quando a Escritura fala assim que aos homens está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo, está falando daqueles que estão ainda debaixo de juízo, não está falando daqueles que tiveram a morte tirada de sobre nós como peso. Nós não temos mais a obrigatoriedade de morrer. É por isso que Deus dá um vislumbre disso quando Ele faz isso com Enoque, já não era mais, porque Deus levou para si. Faz isso com Elias, que são personagens do Antigo Testamento que a Bíblia não fala que eles morreram. Eles simplesmente, ganharam um elevadorzinho para aquele lugar. Não tiveram que passar pela morte, Deus não quis. Eles não têm o peso do pecado condenando-os. Eles já foram libertos disso. Por isso que a Escritura fala de alguns que morreram, que ressuscitarão, e outros que serão transformados. E aí vem algo que eu não vou falar hoje. Você vai ficar coçando, mas eu vou falar amanhã na mensagem. Eu quero falar sobre arrebatamento, mas eu não vou falar hoje. Por hora, deixa eu só dizer uma coisa. Eu só vou falar um aspecto legal do arrebatamento para você entender. Só um aspecto interessante. Tem muitas pessoas que não entendem o propósito do arrebatamento, mas eu quero agora mostrar a você o que me parece mais razoável à luz do ensino que eu vou trazer para vocês hoje e amanhã. Deus vai trazer juízo. Esse não é um dia de juízo? Como a gente vai ver, é um dia de juízo com aqueles que estão longe dele. E é um dia de transformação dessa terra. Fala de fogo e tal, a gente vai falar disso amanhã. Mas o que eu posso dizer hoje é o seguinte: se é um dia em que Deus vai trazer fogo, em Deus vai trazer juízo, então Ele quer poupar os seus disso. Por isso que arrebatamento, naquilo que eu estou apresentando a vocês, é Deus suspender o seu povo para que não seja alvo daquilo que Ele está para fazer. Tá? Deus está suspendendo o seu povo para não descarregar sobre eles aquilo que Ele vai descarregar sobre outros. Então, o arrebatamento, a ideia de ser elevado aos céus, tem essa conotação também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas agora vem para outra parte que não é a parte bonita, é aquela parte que causa horror. A Escritura fala de várias coisas que acontecem no último dia. Por exemplo, fala que Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, matará o homem da iniquidade, o homem do pecado, que está lá em 2 Tessalonicenses 2. Então, esse é um dia reservado para a vitória de Cristo. Eu já falei sobre esse personagem brevemente numa mensagem anterior. E ele é um personagem que vai causar muito pavor a muitas pessoas. E atrair alguns seguidores, claro, vários seguidores. Mas Jesus Cristo mostra uma superioridade tal para com ele, que ele não mata num grande duelo de espadas no final. Não, não é assim. Ele mata com o sopro da sua boca. É uma vitória humilhante, entendeu? Ele nem gasta tempo. Ele faz assim, é para ser humilhante. É para ser demonstração de uma soberania sem comparação. E ele vem e faz isso, ele mata com o sopro da sua boca. Então a Escritura descreve esse dia como sendo um dia da morte do homem da iniquidade. É um dia de morte e ressurreição dos ímpios. Então agora eu vou explicar a segunda parte do que eu acabei de falar. Se para o crente morte não é mais uma obrigação, para o descrente é. É por isso que todos passam pela morte. E são ressuscitados. A Escritura fala que, em João 5 fala assim que no último dia, alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. O que é ressuscitar para a morte eterna? Parece estranho, né? Ressuscitar a morte. Mas peraí, não está vivo? Como assim ressuscitar a morte? É porque a gente só pensa fisicamente. Na Bíblia, morte eterna significa separação da benevolência de Deus para sempre. Isso é morte eterna. E aqueles que não estiverem em Cristo serão separados eternamente da benevolência de Deus, tá? Essa é a ideia de ressurgirem, mas para um tempo de angústia e de juízo. E amanhã a gente vai falar do que acontece com a terra. Ela será desfeita para dar lugar a uma nova terra. A gente explica sobre isso amanhã. Então é um dia que, de acordo com a Escritura, é cheio de eventos. E ele parece encerrar com o chamado juízo final. E o juízo final é o momento em que Deus torna público o que já é verdadeiro hoje. Não é interessante isso? Porque se você crê em Cristo, a Bíblia fala que
Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Fala que nós que cremos em Cristo já somos justificados. Isso significa que no tribunal de Deus nós já fomos declarados justos. Então, por que juízo final? Uma pergunta que você poderia fazer, e ela seria uma pergunta justa, é se você dissesse assim: pastor, quando a gente morre, a gente vai ou para o céu ou para o inferno? De acordo com a Escritura, sim. Então por que no final tem que julgar se as pessoas já estão no céu ou no inferno? Essa é uma boa pergunta. E a melhor resposta é porque Deus quer tornar público tudo aquilo que até então está velado. Eu e você não sabemos quem está com o Senhor, eu e você não sabemos quem não está com o Senhor. Mas vai ter um dia que Deus vai tornar tudo isso público. É interessante isso porque a Escritura faz questão de destacar isso. É por isso que fala que nós seremos julgados pela palavra da nossa boca. A ideia de que Deus vai tornar as coisas públicas, Ele não quer deixar nada batido. Se Deus tem que mostrar que o seu pecado está cancelado, então vai ter uma exposição pública da sua dívida quitada. Em outras palavras, você não vai ser envergonhado naquele dia. Não pensa que vai passar um filmão assim, ó, de todos. Você já ouviu essa, né? Essa que a gente fala para amedrontar os crentes. Então, naquele dia vão passar o vídeo da sua vida. Não tem nada na Escritura que fala que esse vai ser um dia vergonhoso para nós. Pensa bem, se eu e você fôssemos expostos a tudo que nós fizemos de pecaminoso, escondido dos homens, seria um dia pavoroso para nós. A gente diria: eu não quero que esse dia chegue. Mas esse dia tem que ser ansiado pelos crentes, porque esse é o dia em que o que vai ser tornado público é a minha dívida quitada. É a minha dívida quitada. Quando levantarem o meu nome e o seu nome, eu vou dizer assim: isso aí está resolvido. Está quites. Próximo. Passei! Não vai ser um dia de envergonha para você, mas vai ser um dia em que Deus vai tornar público o que você tem dito para 1, para 2, para 3, para 4. Todo mundo vai ouvir: esse aí, ó, esse aí é justificado. Essa é justificada. Todo mundo vai ouvir. Todo ouvido vai ouvir aquilo que hoje só eu e você e alguns poucos sabemos. Deus quer tornar essas coisas públicas porque isso significa a sua glória. Deus não deixa nada escondido, Ele traz tudo à tona para finalmente expressar com fulgor a sua glória e o seu esplendor. Bem, fechando o nosso estudo, vamos para esse slide que é o seguinte: eu quero agora reforçar a ideia que eu falei antes. De que a volta de Cristo é um evento consumador. Veja só, no Novo Testamento a volta de Cristo não é o início de um período penúltimo. Eu estou ensinando isso a vocês e eu sei que talvez você tenha ouvido diferente em outros lugares. Então se você depois quiser perguntar, a gente pode falar sobre isso. Eu não tenho receio da gente falar sobre isso. Milênio é uma das coisas mais debatidas quando se trata de escatologia. Existem os chamados pré-milenistas, que falam que Jesus Cristo vem antes do milênio. Existem aqueles que são chamados de pós-milenistas, que significa que primeiro passa o milênio e depois Jesus Cristo vem. E tem alguns que são pessimamente chamados de amilenistas. E eu digo pessimamente porque a palavra significa não milênio, amilenista. Mas não é que não exista milênio nessa posição. É que é uma posição que não destaca milênio na Terra do jeito que as outras duas destacam. Então deixa eu explicar brevemente. Milênio é um termo que só aparece uma vez na Escritura, lá em Apocalipse 20, e ele tem causado muita confusão porque aquela é uma passagem difícil de interpretar. Ela não é uma passagem fácil. Mas o que a gente aprende da Escritura é o seguinte: presta atenção porque esse é um princípio hermenêutico muito bom para você. Quando a gente chega numa passagem difícil, ao invés de tentar entendê-la e fazer ela a referência para entender o resto, a gente inverte. A gente procura as passagens mais fáceis e a gente tenta entender a difícil à luz das mais fáceis. Esse é um princípio de interpretação saudável que os nossos pais no passado estabeleceram. E é assim que a gente tem olhado para passagens difíceis da Escritura. Então, Apocalipse 20 é uma passagem que gera confusão? É. Como é que a gente pode tentar sanar isso? Olhando para o resto da Escritura. E o que o resto da Escritura declara em uníssono? De que a volta de Cristo termina tudo. Quando Cristo volta, não tem um último capítulo. Acabou. Fecha todas as coisas. Vários eventos que, de acordo com alguns irmãos, acontece não na volta de Jesus, mas depois do suposto milênio, a Escritura conecta com a volta de Cristo. Por exemplo, olha só.
Na sua vinda, ele separa crentes e descrentes. Então, de acordo com algumas posições milenistas, diz que o milênio é um momento em que as pessoas estão juntas, lado a lado, crente e descrente, até que Jesus Cristo termine tudo. Só que, quando ele volta, a Bíblia diz que ele separa joio de trigo, separa os cabritos das ovelhas. Está lá em Mateus 25, muito claro, na sua vinda ele faz a separação. Então a sua vinda é determinante para fazer essa separação. A sua vinda também é determinante para julgar ímpios. Então atenção, de acordo com a posição de alguns, Jesus Cristo volta, começa o suposto milênio e depois de 1000 anos então é que ele vai julgar. Mas na Escritura, na sua vinda é que ele julga. Não existe um parênteses. Quando ele vem, ele fecha todas as coisas, ele encerra. Inclusive, o seu juízo está bem claro, depois na parábola lá do joio e do trigo, em Mateus 13, ele deixa isso claro. Em 1 Tessalonicenses 7, ele fala que na sua vinda ele vai julgar. E também na sua vinda ele renova a criação. Então a criação não ficou para ser restaurada depois de um período. O que eu quero dizer é que a maioria dos evangélicos acredita que Jesus volta, tem um período chamado milênio e depois o finalzinho que encerra tudo. Mas me parece na Escritura que quando Jesus Cristo volta, acabou, não tem mais capítulo. Não tem mais nada para acontecer. Quando ele volta, você não entendeu, quando ele volta, ele vem para arrebentar. Eu não estou falando de destruir somente. Estou falando assim, para fechar tudo. Inclusive, a história favorita de Pedro, e é perfeita a ilustração, é Noé. Porque a volta de Cristo é que nem fechar a porta da arca. Acabou. Não tem outro período. Acabou. Quando a porta da arca é fechada, significa que agora vem juízo. Salvação para uns, os que estão na arca, mas juízo para os que ficam. É assim que funciona na Escritura. A sua volta é determinante. Por isso que eu quero que você compreenda a razão da gente olhar para a vinda de Cristo como o grande dia. Não é um dia em que ele volta e ainda dá para resolver a situação depois, ou que tem algum outro capítulo para acontecer. Não, quando ele vier vai ser pavoroso. Quando ele vier vai ser definidor. Quando ele vier todas as coisas serão consumadas. É por isso que esse dia é tão espetacular. É um dia celebrado na Escritura como o grande dia, porque ele resolve as coisas pendentes. Então veja só, se nós já o aguardamos nos últimos dias, então sua vinda só pode ser o último dia. Você entende? Se nós já estamos nos últimos dias, e ele volta e não encerra tudo, aí peraí, mas ele volta, ainda é o último dia? Então a vinda dele não mudou muita coisa. Ainda são os últimos dias, melhor dizendo. O que eu quero dizer é, se nós já estamos nos últimos dias, como a gente viu na palestra anterior, Novo Testamento dá testemunho, aí ele volta, mas ainda tem um grande capítulo pela frente, então a sua vinda não muda muita coisa. Continua últimos dias. Muda um pouco, mas não fecha. A Escritura faz a diferença entre os últimos dias e aquele grande dia, é porque quando ele vier, acabou. Por isso que o que eu quero terminar amanhã, que eu comecei hoje, é dizer assim, nós aguardamos o último dia não só por causa do último dia, mas porque a nossa grande alegria é o dia eterno. A gente sabe que o último dia é a porta de entrada para o dia eterno. E é desse que a gente vai falar amanhã. Mas não faz sentido aguardar a sua volta se ele não nos dá entrada nesse dia eterno. A sua volta não é tão espetacular assim, ela não é tão definidora assim. Ela é boa, mas ainda tem um tempo ainda a aguardar. Não. A sua volta é a nossa grande esperança. Quando ele está aqui, as coisas se encerram e tudo se faz novo. Então eu gostaria que você olhasse para a Escritura desse jeito. Últimos dias já começaram, o último dia nós aguardamos. Mas não pelo último dia em si, mas pelo que o último dia nos abre adiante. Que é o que a gente vai ver amanhã, o dia eterno. Tá bom? Vamos encerrar e eu quero abrir para possíveis perguntas. Eu sei que eu falei bastante coisa, mas se ficou alguma pendência, alguma coisa, levante a sua mão, pergunte, pode ser que a sua dúvida ajude alguém a entender alguma coisa que eu não expliquei bem. Lá atrás, tem uma mão levantada. Ricardo, por favor, vamos ver se eu posso responder. E se você tiver dúvida depois, levamos o microfone para você também. Eu tenho, na verdade,
Duas perguntas. Uma é que eu já ouvi uma ideia de que na eternidade, em que as pessoas vão para o céu e para o inferno, na verdade existe uma ideia de que as pessoas do inferno, na verdade, vão desaparecer, vão ser consumadas. Chamado aniquilacionismo. Isso. Tá. Eu queria saber se existe base bíblica para isso. E a segunda pergunta, na verdade, é porque não ficou claro para mim a diferença dos pré-milenistas e pós-milenistas. Ok. Então eu entendi a diferença da questão do amilenismo para o pré-milenismo, mas o pós-milenismo não ficou muito claro. Joia. Então vamos para a primeira. Essa primeira pergunta diz respeito àqueles que acreditam que Deus não traz juízo sobre eles perene, mas de que há uma destruição e eles cessam de existir. O que eu gostaria que você compreendesse é que, embora essa posição seja mais confortável para muita gente que não quer ver Deus punindo alguém para todo sempre, então assim, ficaria muito mais agradável ao nosso coração, parece que Deus seria um pouquinho mais misericordioso, a Escritura tem pouca coisa que daria base para defender isso. Os momentos que tem é quando ela trata de destruição. Ela fala, por exemplo, que ele destrói, que ele vem para destruir. Então, destruição pode significar aniquilar, ou acabar com alguém, cessar de existir. Só que existem mais analogias, muito mais analogias, Lemão, que falam de choro e ranger de dentes, que falam de morte eterna, se a gente acha que é cessar de existir, então não experimenta o desamparo de Deus. Porque na Escritura, morte e vida não tem a ver com existência ou não existência. Tem a ver com deixar de estar diante de Deus. Deus não faz o ser humano para cessar de existir. Ele faz o ser humano para comungar com Ele. Quem escolhe não comungar com Ele, acaba recebendo os efeitos dessa escolha ruim, dessa escolha maldita. É como se Deus desse na eternidade o que os homens acabaram escolhendo em vida. Eles quiseram andar distantes do Senhor, Deus fala assim, eu vou dar a vocês, eu quero agora que vocês vejam o que significa estar distante de mim. Eles não sabiam que ele está distante do Senhor. Então na Escritura tem muito mais base para falar de um sofrimento que é perene. Aí você pode perguntar, e é uma pergunta comum, dizer assim, puxa, mas parece que Deus está sendo injusto. Como assim Deus vai punir para sempre? Então, apenas para refletir. Primeiro, voltar àquilo que eu acabei de falar. Deus trazer desamparo às pessoas é, na verdade, dar aquilo que elas escolheram desde o princípio. Aí você vai vir com aquela pergunta que eu já sei que já está na sua cabeça, mas espera aí, a soberania de Deus... Mas a soberania de Deus nunca anula nossas próprias escolhas. Eu não peco e falo assim, Senhor, é culpa sua. Não é assim que a gente faz na Escritura. Quando a gente peca, a gente sabe que a gente peca porque a gente escolheu pecar. E quando a gente escolhe ir contra o caminho do Senhor, a gente escolheu esse caminho. A gente escolheu esse caminho. Então, Deus responsabiliza a gente baseado não nos seus decretos, baseado nas nossas escolhas, que são feitas segundo as inclinações do nosso coração. Responsabilidade está calcado nisso. Por isso que há um sentido em que esse estado eterno de sofrimento, Alemão, é dar aquilo que a gente escolheu. Em última análise, é experimentar em plenitude o que a gente optou em vida. Tá? E o segundo aspecto é o seguinte, achar que é injusto da parte de Deus punir eternamente, embora seja um assunto difícil, eu sei que vale lembrar que esses homens estarão num estado em que eles não agradarão o Senhor. Não pense vocês que Deus está punindo eternamente porque Ele é mau. Ele está lidando com gente que vai continuar odiando-o até o seu íntimo. Não é gente que se dobra ao seu senhorio, entende? Não são pessoas que se dobram ao seu senhorio. Elas não se dobraram antes. E não se dobrarão lá. Elas sofrerão com a ira, com a raiva, com a fúria de quem gostaria de ver esse Deus fulminado. Então, nós não estamos tratando de gente que cessa de existir porque já pagou a sua dívida. É gente que continua em débito constante porque não se curva diante do Senhor, mesmo depois dele mostrar toda a sua glória. Esse é um aspecto difícil de entender, mas vale a gente ponderar. E a segunda pergunta, eu não expliquei pós-milenismo, por isso que não ficou claro. Pós-milenismo é uma posição que diz respeito a o mundo ir melhorando gradativamente à medida que o evangelho é difundido
em todo o planeta. Então o milênio seria o início de um período dourado aqui neste mundo, antes da volta de Jesus. No passado, muitos fiéis, inclusive da nossa tradição, alemão, da tradição reformada, eram pós-milenistas porque eles achavam que Deus ia fazer avivamentos brotarem em todo canto e o evangelho se espalhar e Jesus então viria para fechar tudo com chave de ouro. O problema dessa posição, dentre outros, é que a vinda de Jesus Cristo não fica tão fantástica. Ela perde um pouco do seu fulgor e passa a ser mais cereja do bolo. Plim. Fechou. Entendeu? Se tudo cresce, fica tão fantástico e o evangelho é espalhado por todo mundo e o mundo fica bom, fica assim, quase todo mundo crente, Jesus volta, a volta de Jesus assim, não é tão espetacular. Entendeu? Essa é uma das coisas que tem contra essa posição. Dentre outras, eu não vou entrar na discussão que ela é muito extensa, tá? Alguma outra pergunta? Sim. Fala. Reverendo, eu tenho uma dúvida. Talvez eu esteja adiantando um pouco sobre amanhã, não sei, só que talvez eu não vou estar, então eu já quero perguntar. Eu tenho uma dúvida em relação aos cristãos que já faleceram. Ok. Eu acredito que eles estão desfrutando já com Deus, eu não sei direito, mas eles desfrutam do céu, eu acredito. Sim. Porém, eles não desfrutam isso plenamente, Certo. porque eles não têm um corpo glorificado, o corpo incorruptível. Então, isso que eu não entendo. O que é esse meio termo para aqueles que faleceram? Eles desfrutam já plenamente do reino, não desfrutam, eles vão estar no lugar intermediário e depois vai ter novos céus e nova terra. Isso que eu tenho uma dúvida. Então eu vou te dizer aquilo que é possível eu dizer, porque a Escritura não revela detalhes. Ela não revela o que eles estão fazendo em detalhes, tá? Ela revela que eles estão diante do Senhor, por exemplo, pedindo que o Senhor termine tudo. Quer ver? Abre em Apocalipse 6. Esse é um texto interessante, ele ajuda a gente a ter uma noção. Veja que em Apocalipse 6, Amanda, eles são felizes, mas não plenamente satisfeitos. Por quê? Porque Deus não encerrou tudo. Então, olha lá, Apocalipse 6, a partir do versículo 9, fala assim, ó. Leia você, já que você está com o microfone, por favor. 9 até o 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então veja que está falando de gente crente. Tinham sido mortos porque testemunharam de Cristo, morreram testemunhando do Evangelho. É gente fiel ao Senhor. Olha o que diz. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam da terra e vingar o nosso sangue? Então veja que a pergunta deles é assim: Deus, quando é que o Senhor vai terminar? Quando é que o Senhor vai vingar isso? O Senhor vai deixar eles zombando do teu nome assim quanto tempo? Tirando sarro do Senhor, desprezando a tua grandeza. Veja que eles são pessoas que estão vendo a grandeza de Deus. Eles querem que isso se torne visível. Então, o clamor deles é: até quando? Então, isso aqui dá um pouquinho de resposta para a sua pergunta, tá? Um pouquinho, não tudo. A ideia de não plenamente, como você bem colocou, eu não posso dar detalhes dizendo assim, eles têm visão, mas com olhos invisíveis, que não físicos. Eles conversam com Deus, mas sem pregas vocais. Eu não tenho como dar detalhes, porque a Escritura não descreve isso. O que a Escritura descreve é que é um estado de paraíso. Lembra a palavra de Jesus para o ladrão que se tornou crente, né? O malfeitor lá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é um lugar de deleite, de prazer, mas não é um lugar em que tudo foi consumado. Então existe alegria, mas ainda existe uma santa indignação por causa daqueles que não se curvam diante do Senhor. Ela é uma santa indignação, eles são crentes já remidos na sua alma, mas eles não estão satisfeitos ainda porque Deus não trouxe o que Ele tem que trazer. Então essa é uma ideia de algo que ainda falta, né? Eles estão lá, eles sabem que Deus é tudo aquilo, agora o olho deles está vendo o que antes eles criam, eles falam: meu Deus, as pessoas têm que ver isso aqui. E aí Deus fala assim, espera, olha o versículo 11 para a gente terminar.
Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Olha só Deus consolando a insatisfação deles. Eles recebem uma vestidura branca, diz: calma, eu ainda tenho povo para chamar. A longanimidade de Deus é porque Ele ainda quer salvar outros. Espera, eu tenho povo para salvar. Então Deus cuidando dos seus que estão em lugar de alegria, mas estão vendo que ainda não é tudo que pode ser. É o que eu posso te dizer, tá bom? Entendi. Alguma outra pergunta para nós lá atrás? Temos depois aqui do lado também. Ali a Lilian levantou a mão, eu vi Marcos e também o Caio, não é isso? Então, 3, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder mais rapidamente agora. Pastor, a minha pergunta é em relação ao arrebatamento. Ok. Não sei se eu vou responder tudo, tá? Porque ok. tem cenas do próximo capítulo, Sim. então... É sabido que carne e sangue não habitam os céus. E como se dá isso em relação ao cristão arrebatado? Biologicamente, ele não morreu. E como que isso acontece em relação àquele que Na foi verdade, arrebatado? O que a Escritura diz é que não entra pecado lá, ela não fala que não entra materialidade. O que eu vou tentar mostrar amanhã é que qualquer conceito de que aquele lugar é um lugar imaterial, o destino final, que a gente vai falar amanhã, o dia eterno. Deixa eu ajudar vocês com a seguinte distinção, só para ficar mais claro. Em teologia, a gente chama o estado intermediário de céu, que é agora, os crentes que morrem e estão com o Senhor, a gente diz que eles estão no céu. E o destino eterno dos fiéis é chamado de novos céus e nova terra. Então é disso que a gente vai falar amanhã, do destino final. Bem, o destino final não é descrito na Escritura com imaterialidade, como se não tivesse nada de físico. Pelo contrário, existem vários elementos físicos que eu quero demonstrar amanhã, que são demonstração de que Deus não quer cuidar só da nossa parte imaterial. Redenção na Escritura é da matéria e daquilo que é espiritual, tá? Tanto de corpo quanto de alma. Veja só, se não tivesse materialidade lá, a ressurreição de Jesus não faria sentido. Ele não precisaria ressuscitar. Só a alminha dele iria para estar lá com o Pai. Quando na verdade, o grande auge da sua obra é quando depois da morte ele ressurge. É a grande coisa espetacular. Então, o que eu vou tentar mostrar amanhã é que quando fiéis forem levados, arrebatados, não existe nada de imaterial nisso. Pelo contrário, é plenamente visível por esses olhos que Deus nos deu. Esse corpo, então, vai ser arrebatado. Nós vamos falar disso amanhã. Na totalidade. Isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Próxima pergunta, vamos lá. Na questão da transformação dos crentes, né, a gente sabe que nós receberemos um corpo glorificado. E quanto aos descrentes, como que eles se eles serão transformados, né, Okay. os vivos? É uma boa pergunta. A Escritura fala muito pouco disso. A única coisa que a gente tem mais claro é que eles ressurgirão. Então, eu falei desse texto, então agora eu vou pedir para você abrir em João capítulo 5. João capítulo 5, Jesus fala de 2 ressurreições acontecendo naquele dia. Olha só. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Se você achou, pode ler, Caio. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja, todos os que estão nos túmulos. Então veja. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha só, ressurreição do juízo, ou ressurreição para a morte eterna, algumas traduções. Aqui fala para serem condenados. A ideia é que eles ressurgirão, mas num estado não de benevolência, não de bênção. Então lembra quando eu falei que os ímpios não sabem o que significa estar à parte da benevolência de Deus? Então, se eu posso descrever alguma coisa, eu diria assim: eles terão corpos que não terão essa benevolência do Senhor. E isso ajuda a gente a ter uma noção de que, ainda que eles estejam ressurretos, não é bênção, porque eles estão debaixo de juízo. Ok? Pergunta aqui. Ok. Mais alguma pergunta? Que nós estamos já com o horário bem adiantado e a fome eu sei que está pegando. Mas mais uma, é a última. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Então tá bom. Então eu gostaria de orar
E eu vou agradecer não só por aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, mas pelo alimento já. Assim a gente já fica pronto para comer o que tiver pronto, tá? Pai do céu, nós te bendizemos porque o Senhor não esconde todo o futuro de nós. Mas o Senhor nos dá vislumbres de coisas gloriosas que hão acontecer com a vinda do teu Filho. E nós queremos ansiar por essa vinda. Nós queremos falar dela com alegria por aquilo que nós experimentaremos, mas também com certo senso de urgência para com aqueles que não creem. Faz-nos ter esse dia em vista, que ele nos mova a posturas corretas agora. Posturas de perseverança, mas junto com isso de expectativa. Postura de alerta, mas também de tranquilidade e certeza da vitória de Cristo. Promove em nós, Senhor, um coração que sabe que já é vitorioso, mas ainda experimentará uma vitória maior. Que sabe que já é filho de Deus, mas experimentará todas as belezas de ser filho ainda no porvir. Nós queremos entender essas coisas, por isso pedimos que o Senhor coloque em nós hoje uma perspectiva correta dessas coisas do fim. Dá-nos olhos escatológicos, como a tua Escritura nos ensina a ter. E assim enche o nosso coração de alegria e de conforto. Também te agradecemos o alimento que está sendo provido para nós e pedimos que o Senhor nos faça ter momento de confraternização agora. Que tenhamos alegria em conversar uns com os outros e compartilhar daquilo que temos aprendido e de como o Senhor tem cuidado de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.